Ó meu Deus, nós entramos na Tua presença nesta manhã de domingo e nós estamos muito felizes. É o primeiro dia da semana, dia do Senhor, e nós já consagramos o nosso dia e consagramos a nossa semana ao Senhor e nos sentimos muito abençoados, porque nos trouxe aqui, porque Te conhecemos, porque fomos salvos, porque estamos abençoados com o nosso nome no livro da vida. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, tudo que nós falamos, pensamos e fizemos que tem entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Passa do Teu sangue sobre nós, passa do Teu sangue sobre a igreja, sobre o ministério, sobre todo o nosso povo, em todo lugar, os nossos templos em todo lugar. Passa do Teu sangue, meu Deus, agora sobre a nossa vida. O Teu sangue tem poder sobre nós, o Teu sangue nos garante a vitória. Há poder no Teu sangue. Visita cada templo, que a palavra seja pregada com responsabilidade, com muito temor, que vidas saiam transformadas, dá vitória ao nosso povo, todos que têm nos pedido ajuda, todos que enviam seus pedidos para oração, alcança cada pessoa, todos que estão nos nossos espaços de guerra. Ó meu Deus, eu peço que o Senhor transforme radicalmente cada vida, que a Tua bênção esteja sobre o nosso povo, sobre a igreja, sobre o ministério Mudança de Vida. Ó Deus, que o nosso povo seja em tudo cabeça e mais que vencedor, honrado e sempre caminhe de glória em glória e sempre para uma glória maior. Cubra a igreja com Teu sangue, cubra o nosso povo com Teu sangue. O Teu sangue tem poder sobre nós. Cubra nossas famílias com Teu sangue, nos cubra com Teu sangue. Cubra a nossa reunião com Teu sangue. Derrama unção, poder, virtude, nos dê autoridade, nos dê capacidade de levar a Sua mensagem. Eu repreendo todas as obras do inferno, todas as obras do mal, todos os levantes, seja inveja, olho gordo, maldades, pragas, rituais malignos, atuações demoníacas, ciladas, artimanhas demoníacas. Nós desfazemos no nome de Jesus, nós quebramos no nome de Jesus, nós ordenamos que toda influência demoníaca saia no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que toda fúria seja repreendida, todo espírito de desânimo, do cansaço, da opressão saia, em nome de Jesus. Eu repreendo mentes dispersas, distrações, em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós, o sangue de Jesus tem poder sobre todo o nosso ministério, todo o nosso povo. Há poder no sangue de Jesus. Eu consagro este trabalho, esta reunião, esta manhã, eu consagro ao Senhor, que tudo seja feito para a honra e a glória do Teu nome, que todos sejam imensamente abençoados, que nenhum saia da mesma maneira que entrou. Fala profundamente aos corações, transforma. Eu peço a Tua presença, venha, meu Deus, ao nosso encontro, e se manifesta aqui com grande, grande poder. Eu agradeço ao Senhor por tudo, pela vida, pela salvação, por essa oportunidade, por esse dia, pelo chamado, por todo o bem que tem nos feito, por estar aqui. Tudo isso é uma grande vitória, uma grande bênção. Eu Te amo e agradeço e consagro ao Senhor o que vamos fazer, e peço que tenha misericórdia de nós, assumindo o controle da reunião, derramando unção, porque eu dependo inteiramente do Senhor e só tem sentido estarmos aqui com a Sua presença. Obrigada, Deus. Amém? Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2017. O Senhor me colocará por cabeça, não por cauda, só estarei por cima e nunca por baixo, em nome de Jesus. Amém, amém. A Bíblia diz que tudo é pela fé,
E nós só podemos vencer, só somos salvos e conseguimos praticar o que temos aprendido se nós crermos. É pela fé. Então a Bíblia diz em Amós 3:3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não, você não tem como andar com alguém se você não está em conformidade com ela. E isso é importante porque eu preciso crer e a prova da minha fé é a prática. Então, eu mostro que eu creio, que eu acredito realmente, porque eu vou e faço aquilo que eu estou ouvindo, que eu estou aprendendo. Vamos para Hebreus 11, 1-7. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela, da fé, que os antigos receberam bom testemunho. Eles só tiveram um testemunho, deram um bom testemunho, eles só conseguiram viver como Deus determina, porque eles creram. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Se você for pela ciência, ela vai te dar muitas outras explicações, e você vai acabar crendo mais na evolução do que na criação, porque eles não creem na palavra. Eles precisam de uma explicação racional, algo lógico. Então, eles vão falar dos homens, do homem das cavernas, eles vão falar dos dinossauros que viveram há 230 milhões de anos e deixaram de existir há 65 milhões de anos, porque um meteorito violento causou uma explosão e consumiu com tudo. Eles dão cálculos que, na verdade, eles não são precisos, porque eles usam radioatividade, eles usam carbono 14, que só pode datar até 70 mil anos. Então, como eles chegam a tanto mais? Se você for ler todos esses artigos, e você for se envolver com isso, você não vai crer que o mundo foi feito, foi criado por Deus, pela palavra. Nós sabemos que a terra, a criação, tem cerca de 6 mil anos. Nós estamos caminhando para o 7º dia, que é o 7º milênio, que é o dia em que o Senhor descansou. Por isso, sabemos que o arrebatamento está por acontecer e sabemos que a qualquer momento os justos vão ouvir a trombeta soar. E então, esse portal, essa dispensação, o ministério do Espírito Santo vai terminar, a dispensação da graça vai fechar, e vai dar início a um outro período, uma outra dispensação terrível, que será o período pior de toda a história. Nenhum tempo, a Bíblia diz, que se assemelha a esse que está por vir,
que é o período da grande tribulação, que é a 7ª semana para dar 70 semanas de Daniel, porque 69 já se cumpriram, só falta uma semana, e essa semana a igreja não vai estar aqui, da profecia dada a Daniel, que você encontra no livro de Daniel. Quando se fala uma semana, está falando de 7 anos, e lá fala dividido em 2 partes, e na metade da semana, e então, no final dos 7 anos, que o Senhor desce no Monte das Oliveiras, com a igreja conosco, e lança no lago de fogo e enxofre o falso profeta, a besta e o falso profeta, prende Satanás por 1000 anos, e dá início a um governo incrível, onde ele vai mostrar, ele vai provar que é possível viver de uma maneira inexplicável, perfeita, sobre o governo de Jesus, através de Jesus. Quando nós lemos lá na criação, diz que no início a terra era sem forma e vazia, não tinha forma, era vazia. Eu não sei dizer a você, pode ser que havia rochas, e que poderiam até dizer, não, isso existiu, porque até a criação, não sabemos quanto tempo estava lá, a terra sem forma e vazia. Aí sim, entende o que eu estou dizendo? Aí sim. Mas a criação, porque até então o Espírito de Deus se movia sobre as águas, em meio, a Bíblia diz, ela era sem forma e vazia, e havia trevas, não havia luz. Então, porque algum animal existiria com olhos se não havia luz? Então, quando nós cremos no que diz a Bíblia, nenhum argumento científico, nenhum argumento humano, racional, que busca lógica natural, vai mexer conosco. Eu creio no que está escrito. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, e então o Senhor foi criando, foi fazendo, e tudo que Ele fez, Ele disse que era bom. Eu creio nisso. Compreendeu? É nisso que eu creio. Ainda que argumentos, como a Bíblia diz, convincentes apareçam, eu creio no que diz a Bíblia. Eu creio que foi pelo poder da palavra que tudo foi criado. Tudo foi criado. A palavra, a expressão dinossauro começou a ser usada por volta do século XIX. Até então, nós encontramos algo que não há tradução, e que em algumas traduções falam de hipopótamo, mas o Biemonte, que está em Jó, ou mesmo Leviatã, como não há especialmente para Behemoth uma tradução, mas dentro dos aqueles que estudam a Bíblia e creem na Bíblia, acreditam que está sendo mencionado ali algo sobre esses seres. Agora, o meu ponto é, o nosso foco não é nada disso. O nosso foco não é mais nada dessas coisas, porque o que está escrito na Bíblia, o que foi deixado, é o que nós precisamos saber. Se não há mais, é porque não precisamos disso. Tudo que foi criado está lá, e você deve crer. Tudo que foi registrado é o que você precisa saber, eu também. A Bíblia diz que o que não foi revelado é porque não tem que ser revelado.
E algumas pessoas, elas ficam como Eva, sempre achando que Deus está escondendo alguma coisa delas. E isso é muito perigoso, porque você sabe no que deu. Quando ela foi em busca de algo que não era para ela, e que Deus tinha dito que não era para ela, e que ela não precisava daquilo. E o diabo a convenceu que Deus estava escondendo algo dela e privando-a de algo maravilhoso. Então, eu realmente tenho um problema com isso, eu não vou ter muita tolerância, quando eu vejo pessoas que estão com o foco no lugar errado. Isso provém do diabo, porque ele não quer que você esteja com o foco no lugar certo. Ele quer que você esteja com o seu olhar no lugar errado. O nosso olhar tem que ser Jesus, tem que ser a cruz, mas alguns ainda estão muito preocupados com coisas irrelevantes. O principal no jardim era o homem. Nada mais ali. Por isso não há detalhes de algumas coisas, porque não havia importância, era apenas um cenário. E coadjuvantes e figurantes, o homem era o principal. Aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, às vezes as pessoas ficam cavando em busca de coisas que não têm relevância nenhuma e vão perdendo o foco. O nosso foco não é nada disso. Nem, como eu disse domingo passado, o meu foco não está em anjos caídos, e nem mais no dilúvio, e nem se teve ou não teve dinossauros, ou o que aconteceu com eles, porque isso não tem relevância nenhuma na minha vida. O meu foco é Cristo. O seu foco tem que ser Cristo, o seu olhar tem que estar em Cristo. Essa deve ser a sua forma de viver, olhando o tempo todo para Cristo. Não perdendo o alvo, não perca o foco. Não se distraia com coisas irrelevantes que não vão mudar em nada a sua vida. Coisas velhas, coisas passadas. Às vezes tem crente que ele fica ali, ele quer discutir a Bíblia, ele quer pegar pela em ovo, ele quer encontrar algo. Ele está agindo como Eva. Ele está no caminho errado. A Bíblia não foi feita para discutir, foi feita para crer. Você crê ou você não crê? Eu não discuto Bíblia, porque se alguém disser, eu não creio nisso, eu digo, ok, é a sua fé, essa é a minha fé, fico com a sua fé, que eu fico com a minha fé. O que você acredita não afeta a minha vida, mas o que eu acredito afeta a minha vida. O que você acha não afeta a minha vida, mas o que eu faço e o comportamento, as escolhas que eu faço, afetam a minha vida. Então eu não posso viver à base de achismos, eu tenho que ter certeza. E esses homens, e hoje especificamente eu quero falar de 3 pessoas que viveram antes do dilúvio. E que enfrentaram coisas terríveis, e foram fiéis, e foram íntegros, e foram firmes, e tiveram uma atitude incrível, em tempos, em gerações corrompidas, eles foram impecáveis. Então, tudo que aqui, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé,
Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Bom, nós conhecemos bem essa história. Você imagina então, naquela época, os dois criam em Deus. Mas quem fez do jeito de Deus ao modo de Deus? Abel. Porque é certo que Deus ensinou aos seus pais, que ensinou a eles como deveria ser feito, que só havia remissão de pecados através do derramamento de sangue inocente. Ele aprendeu. Quando nós falamos de Caim, entendemos que é aquela pessoa que ele até crê em Deus, mas ele faz ao modo dele, e ele depende mais da sua justiça própria. Então ele ofereceu o que ele queria oferecer, do jeito que ele queria, da forma dele, e não da forma de Deus. Então você pode crer em Deus, você diz eu creio em Jesus, mas você não faz ao modo de Cristo. Você faz do teu jeito, como você acha, como você pensa. Mas quando você passa a servir a Cristo, então agora você adota os pensamentos de Cristo. Você vive para Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então os pensamentos dos outros, ou mesmo os meus pensamentos, não podem mais pesar. Mas os pensamentos de Cristo e a palavra de Deus, a palavra de Deus são os pensamentos de Deus para nós. Então, embora morto, pela fé ainda fala. Por que ainda fala? O seu testemunho, ele teve fé para fazer certo. Ele teve fé para fazer ao modo de Deus. Ele teve fé para aprender e praticar como Deus havia ensinado. Você está entendendo isso? Ele teve fé. Ele teve fé. Foi pela fé. Ele fez pela fé. O irmão, apesar de dizer, eu creio em Deus, e ele cria mesmo. Deus falou com ele, mas ele não ouviu a Deus. Deus o alertou sobre as coisas, mas ele não ouviu a Deus. O próprio Deus disse, se você fizer direito, se você fizer certo, haverá aceitação para você também. Mas ele não quis ouvir a Deus, ele não creu em Deus. E nós já falamos sobre isso, que ele ouviu mais o diabo, que queria destruir com tudo aquilo que ele, com todos que ele pensou, que possivelmente pudesse ser aquele que esmagaria a sua cabeça, ele intentou contra aquelas pessoas. Nós vemos contra muitos. Foi contra o Abel, foi contra Moisés, contra Davi. No tempo de Moisés, as crianças, o faraó mandou matar os meninos. Depois vemos Herodes fazendo o mesmo, até 2 anos de idade mandou matar. Nós vemos tempestades vindo contra o barco onde Jesus estava e todo tipo de agressão contra ele, mas agora é tarde demais. Ele já venceu na cruz, o diabo já foi derrotado e foi colocado debaixo dos nossos pés. Mas ele sempre lutou, ele sempre luta para impedir o plano de Deus. Por isso que você tem que entender que Deus tem uma obra com você e Ele sempre vai lutar para tentar impedir, se você não parar e ouvir a Deus, crer em Deus. Você crê e dá prova dessa fé, praticando. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus.
Já já vou te dar algumas referências sobre Enoque. Enoque foi o 7º após Adão e foi um pregador. Enoque pregou a palavra. Ele não viveu tanto quanto os outros, porque o Senhor o tirou, o tomou para si. Mas nós podemos ver que Caim manteve a fé, e Enoque, numa geração corrompida, foi o único que andou com Deus. Mas antes de ser tomado, ele pregou a palavra, ele anunciou, ele teve a revelação do próprio Senhor Jesus. Ele falou. E aquelas pessoas ouviram. E por quê? Esse homem andou com Deus porque ele creu em Deus, e ele falou de Deus, e porque ele creu, e andou com Deus, e ele andou com Deus porque ele estava em conformidade com Deus, Deus o tomou para si. Então nós vamos ver aqui hoje que em todo tempo, nós podemos encontrar justos, que viveram em épocas muito difíceis, como Noé, que viveu numa época extremamente difícil, e se manteve íntegro, temente, irrepreensível. Os dias de Noé foram terríveis, tanto que veio o juízo. Mas ele se manteve puro diante de Deus. Por quê? Porque ele creu. Porque os outros não agiram da mesma forma, porque não creram. Então, tudo é uma questão de fé. Eu preciso crer. Eu realmente creio. Se eu creio, eu faço. As minhas obras, elas estão alinhadas àquilo que eu digo. Que creio, eu creio. Então, se eu creio, eu ajo em conformidade com essa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você não vai agradar a Deus se você não crer. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, à medida que eu me aproximo de Deus, eu preciso mostrar a minha fé, eu preciso crer, como está escrito, precisa crer que ele existe. E quando eu creio que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam, eu estou crendo que ele criou todas as coisas, que ele formou todas as coisas, que mesmo que não pareça lógico, mesmo que tenha muita coisa que vá contra ao que a palavra diz, eu preciso crer no que diz a palavra. O meu foco é a palavra. Quando você vence o pecado? É quando você olha para Cristo, você olha para a cruz, e você crê no sacrifício. Quando você crê em Jesus, você é salvo. Só tem um meio de uma pessoa ser salva, crendo em Jesus. E agora eu dou prova da minha fé, testemunho dessa fé. Eu ajo em conformidade com essa fé. Eu tenho um estilo de vida. Eu adoto um estilo de vida que agrada a Deus. Por quê? Porque eu creio que é assim que deve ser feito, porque está escrito, e eu creio no que está escrito. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca
para salvar sua família, por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Você já parou para imaginar? E já vou ler para você. Era um martelo na mão e pregando, porque ele foi pregador também da justiça. A arca levou mais de 100 anos. E pacientemente Deus esperou, e enquanto a arca era construída, a palavra estava sendo pregada e as pessoas estavam sendo, recebendo condições de serem salvas e entrarem na arca também. Mas você já parou para imaginar a luta desse homem? Porque não estamos falando de ser sozinho em casa. Eu sou o único crente na minha casa, o único crente no meu prédio, o único crente na minha vizinhança, o único crente no meu trabalho. Eu estou falando de ser o único crente no mundo. O único que está crendo em Deus e fazendo a coisa certa. Então dá para você imaginar a pressão que esse homem sofreu? Bom, podemos começar, vamos voltar lá. A pressão que Abel sofreu, a pressão que Enoque sofreu, mas olha a pressão que Noé sofreu. Chega a ser até ridículo alguém parar e dizer assim: eu sou sozinho na minha casa, só eu sirvo a Deus lá. Bom, então deixa eu confortar você, Noé era sozinho no mundo? No mundo antigo? Ele era o único crente. Então, para onde ele se virava, tinha perversidade, imoralidade, promiscuidade, sujeira, engano, corrupção, maldade. A Bíblia fala da maldade. A Bíblia fala da violência. A terra encheu, ficou cheia de violência. Sexo pervertido. E ele continuou firme na sua fé. Ele continuou crendo que ele estava certo e o mundo estava errado. Meu Deus, que coisa forte. Ele não dependeu da opinião do mundo, das críticas, das ofensas, e quando ele começou a construir a arca, não tinha água, não tinha nada por perto, e as pessoas certamente chamando ele de um velho louco, demente, porque você está construindo uma arca que aqui não tem água, o que você vai fazer com esse barco? E ele pregando sobre o juízo, sobre o dilúvio, e as pessoas dizendo: que coisa mais estúpida, nada disso vai acontecer. E ele não desanimou, ele continuou construindo a arca, que veio a ser a salvação para a vida dele, e para a família inteira. Ele não desistiu, ele fez como Deus mandou. Meu Deus! Alguns crentes, a opinião do mundo pesa, a opinião das pessoas tem pesado, o que as pessoas pensam, o que elas acham. Alguns ainda dependem da aprovação, ainda estão na igreja, mas um olhar está no mundo. Alguns ainda têm dúvida se realmente estão fazendo a coisa certa, porque tem tanta gente vivendo a vida. E eu aqui. Você vê que muitos não valorizam as coisas espirituais. Noé valorizou, Abel valorizou, Enoque valorizou. E essas pessoas foram salvas, elas foram abençoadas no tempo em que elas viveram. E dão testemunho até hoje, porque elas podem nos edificar através de suas histórias, o quanto resistiram a um comportamento irrepreensível. O único crente no mundo inteiro. E ele em nenhum momento deixou que o diabo o convencesse que ele era o errado e todo mundo estava certo, porque não é possível. Só eu faço diferente de todo mundo. Então,
eu devo estar errado. Não, eu estou certo. Todos estão errados. O mundo está errado. Mas eu estou certo. E eu vou permanecer onde estou. Focado na minha arca, em construir a minha arca. Em construir a minha arca. É interessante como nós vemos o tempo todo que a arca realmente é Cristo. A arca foi feita com 3 compartimentos, 3 andares. Que é uma referência a nós, a nossa formação, porque nós somos espírito, temos uma alma que pensa, e vivemos num corpo, temos um corpo. Isso significa que nós somos o espírito, isso significa que tudo é espiritual. Se o seu espírito sair do seu corpo, você não vai mais conseguir chamar seu marido, chamar sua esposa, porque a língua está no corpo. E o que manda é o espírito. Alguns dão tudo ao corpo, tudo à carne, e a carne manda. Mas você é um espírito, que tem uma alma pensante, tem um corpo, habita num corpo. Tem uma coisa interessante que no final eu vou ler para você. O Senhor mandou que fosse, que ele usasse betume e piche, e que fizesse isso dentro e fora da arca. E é interessante que essa palavra no hebraico é cafar, e cafar no hebraico não é asfalto. É um outro nome em hebraico, asfalto. E quando você vai e busca cafar, quer dizer cobertura, que quer dizer expiação. Isso me fascinou quando eu estava buscando. Porque a arca era toda revestida, coberta de piche. E a tradução na Bíblia judaica, no hebraico, é kafar, que quer dizer cobertura, que quer dizer expiação. Então, dentro da arca, eles estavam cobertos e salvos em Jesus Cristo. Estamos cobertos e salvos. Jesus é a arca é Jesus. A arca é Jesus. Noé passou mais de 100 anos construindo a arca, que veio a ser a salvação dele e da família, porque ele creu. Ele creu. A arca é Jesus. E é só por intermédio dele que eu vou ser salva, que nós vamos ser salvos. Mas isso é pela fé. Eu preciso crer e me manter nele. Você está entendendo? Eu preciso me manter nele. 1 João 3,12, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno, e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno. Mas ele não cria em Deus? Cria, Deus não falou com ele? Falou com ele. Mas o que ele fez? Ele fez o que o diabo o instigou a fazer. Porque as obras dele eram más, as do irmão eram justas, e ele não suportou aquilo. Eu não faço do jeito certo, mas me incomodo com quem faz. Gênesis 5:18. Aos 162 anos, Jared
gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65, Enoque gerou Matusalém, ou Metusalém, depende da tradução. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus, você vê que ele repete, e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu, o que mais viveu. Chegou perto de 1000 anos. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho, do sofrimento das nossas mãos causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé, você vê, esse já foi o bisneto de Enoque. E quando ele nasceu, o pai dele olhou para ele e deu o nome de Noé. Noé quer dizer descanso, repouso, porque disse, esse menino vai ser uma pessoa diferente. Você vê que ele teve um discernimento que Noé não era uma pessoa comum, tanto que ele deu o nome a ele de repouso, de descanso. Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Então, primeiro, Abel resistiu, gerações foram passando, veio Enoque, resistiu, andou com Deus, pregou a palavra e foi tomado por Deus. Mais gerações, veio Noé. E agora, Deus chega para Noé e diz, construa a arca, porque eu vou trazer juízo sobre a terra. E você foi o único justo que eu encontrei. E a Bíblia diz que tudo isso foi pela fé. Foi pela fé que ele fez. Foi pela fé que ele construiu a arca. Foi pela fé que ele obedeceu. Foi pela fé. Ele creu enquanto ninguém cria, ele creu. Judas 1:10. Todavia esses tais difamam tudo o que não entendem. E as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. É assim que o mundo vive. As pessoas difamam tudo que elas não entendem. Elas criticam a fé cristã. Elas criticam uma vida com Deus, em obediência a Deus. E as coisas que elas entendem por instinto, elas só entendem coisas naturais, é por instinto. Não tem nada de fé, não tem nada de espiritual. Como animais irracionais, está vendo como eles vivem? Como gente que não pensa. Porque os animais têm uma alma, mas não uma alma que pensa. O homem tem uma alma que pensa. O homem foi feito racional. O animal, ele é irracional, mas o homem é racional. Mas quando uma pessoa não crê em Deus e só dá lugar à carne, vive por instinto, de forma natural, ele vai agir como um animal irracional. Que é o que nós estamos vendo aí no mundo.
Pessoas vivendo de forma irracional. Não tem o menor, assim, não tem, é uma loucura. Uma loucura. Defendem coisas que não têm sentido. E você sabe o que é pior? É que essas pessoas não têm vergonha de botar a cara e defender as coisas mais bizarras, nojentas, estúpidas. Elas não têm problema. E os crentes são omissos, são passivos, muitos covardes, acomodados, que muitas vezes têm vergonha até de defender a sua própria fé, de se apresentar até como um cristão. Eles batem em coisas assim bizarras, estúpidas, eles não têm vergonha. Não tem vergonha nenhuma. E às vezes você vê crente que tem vergonha da sua fé, e ficam lá, calados num canto, numa covardia, não abrem a boca, para dizer, não, eu não concordo com isso. Você quer fazer isso com a sua vida, você faça. Eu não quero isso para mim. Eu vejo que às vezes os crentes são intimidados. E eu não consigo entender isso. Qualquer um vem e fala uma asneira e parece que ele trava. É como se... Peraí, você realmente crê no sacrifício da cruz? Você crê no poder que foi te dado? Que você está no caminho certo? Por que você tem vergonha de defender? Por que você tem vergonha de dizer, não, essa é a minha fé, é assim que eu acredito. Eu não concordo com isso aí, não. Eu não concordo e eu não vou fazer nenhuma concessão. Eu não vou ceder para isso, não. Eu não quero isso na minha vida, eu não quero isso para a minha família, e eu não vou me submeter. Acabou. Aqui, ó, nessas mesmas coisas se corrompem, porque eles se corrompem nas coisas que eles estão envolvidos, porque é tudo natural, é tudo carne, é por instinto, é uma coisa animal, como a Bíblia está dizendo, como animais irracionais eles vivem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Você sabe o que mais me entristece e me assusta? Que Caim, Balaão e Corá, teoricamente serviam a Deus. Eram crentes. Balaão era um profeta. Corá era um líder de uma das tribos de Israel. Mas cada um escorregou em uma área muito grave. E muitas pessoas têm vivido a vida da mesma maneira. Umas estão seguindo o caminho de Caim, outras estão seguindo o caminho de Balaão, outras estão seguindo o caminho de Corá. Eu creio em Deus, mas como Caim, eu faço do meu jeito, eu dependo da justiça própria, eu sou dominado por sentimentos. Balaão, quanto eu vou levar nessa? Materialista, só dinheiro, só faço por dinheiro, só busco a Deus por dinheiro, só faço a obra por dinheiro. É quanto eu vou levar. Quando olho para Deus, eu só enxergo dinheiro. Se Ele não me der o que eu quero, não serve para mim. É só a base da ganância e materialismo. É dinheiro. Balaão só queria saber do prêmio, do lucro. Eu amaldiçoo Israel e você paga bem. Corá é o exemplo daquele que, como está escrito, na rebelião de Corá. Ele foi engolido vivo. A terra o engoliu, ele foi para um inferno vivo. Por quê? Porque ele se rebelou contra
Moisés, e ele achou que quando ele estava se rebelando contra Moisés, era contra Moisés, mas não era contra Moisés, era contra o próprio Deus. É aquele tipo de gente que é o do contra, é o crítico, é o julgador, é o do eu acho, eu discordo. Ele está sempre lá. Você está pregando, você está ensinando, ou ele faz parte da igreja, ele está ali ouvindo, mas ele é o do contra, o não concordo com isso, eu acho. Ele vive só no achismo dele e é do contra. Ele discorda, eu não concordo, eu penso assim, essa é a minha cabeça. Eles não andaram por fé, Caim não andou por fé, Balaão não andou por fé, Corá não andou por fé. Por isso todos eles tiveram um fim terrível, infeliz. Abel andou por fé, Enoque andou por fé, Noé andou por fé. E qual foi o fim deles? Foram salvos, foram abençoados e dão testemunho até hoje. Então essas pessoas seguem. Ai deles que seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Uau! São rochas submersas. Você dá um mergulho, não enxerga a rocha, você dá de cara com a rocha. Eles estão lá, envolvidos, estão no meio. Nas festas de fraternidade, eles fazem caridade, eles vendem a imagem de que eles são boas pessoas. Eles são hipócritas, são fingidos. Estão no meio e se apresentam como crentes, mas eles são hipócritas. Fala também de lideranças que só cuidam de si mesmos, só apacentam para si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono. Já viu uma árvore no outono? Sequinha, né? Sequinha. Não tem uma folha. Sem frutos. 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Por quê? Porque eram mortos espirituais, viviam uma miséria mundana e depois vivem uma miséria cristã. Porque continuam fingindo. Não estão chegando a lugar nenhum. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos. Olha que coisa incrível, ele foi o 7º após Adão. Olha lá atrás, ele já teve uma revelação do Senhor. Por quê? Porque Deus revelou coisas profundas para ele. Porque ele andou com Deus, porque ele realmente creu quando ninguém estava crendo. E ele deu prova da sua fé. Vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Isso não move você a imaginar que o 7º após Adão já profetizava sobre coisas que aconteceriam lá na frente, tão distantes. Porque Deus revelou isso a ele, porque ele cria.
Ele andou por fé. Ele profetizou, ele pregava às pessoas que o Senhor viria. Arrependam-se, o Senhor virá. De tempos em tempos nós vemos aquele homem esquisito, comendo gafanhotos e mel, vestido de roupas de couro, estranhíssimo, mas cheio do Espírito Santo, dizendo: arrependam-se. Arrependam-se. O reino de Deus está próximo. Sempre teve que alguém no meio de uma geração corrupta existiu de forma diferente por meio da fé, porque creu e andou na contramão do mundo e não se importou com o que o mundo pensava. João Batista confrontou até Herodes, e todo mundo tinha medo de Herodes, mas ele não teve medo de Herodes, e ele confrontou quando ele estava vivendo com a mulher do seu irmão Filipe, Herodias. Ele disse: você não pode fazer isso, isso está contra a palavra de Deus. Ele não poupou nem a maior autoridade, que todos tinham medo, mas ele pregou a todos sem medo. Por quê? Porque ele cria. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. A pessoa não anda por fé, ela não crê, ela não faz o que ela tem que fazer, e ela vive se queixando da vida, ela vive murmurando, ela vive descontente com a sua sorte, com a sua vida. E ela segue os seus próprios desejos impuros. É interessante, né? A pessoa faz a escolha do jeito dela, ela faz ao modo dela, como Caim. Ele foi ensinado do jeito certo, mas ele fez do jeito dele. E ele não gostou e ficou com ódio. Eu fico pensando, a pessoa, ela faz escolhas, ela sabe que para toda escolha tem uma consequência. Ela sabe que o que ela planta, ela vai colher. E depois ela se queixa dos resultados. Ela reclama da vida dela. Minha vida não muda. Mas você tem andado por fé? Você tem crido no que você tem ouvido? Ela segue os seus próprios desejos impuros. Ela sabe o que ela deve fazer, mas ela vai lá e cede para a carne dela, para aquilo que ela quer. Ela dá o que a carne quer. São cheias de si, elas estão cheias delas, elas nunca se esvaziaram. E adulam os outros por interesse. Elas só tratam uma pessoa bem se ela achar que ela vai tirar algo daquela pessoa. Ou seja, hipocrisia e falsidade. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, que seguirão seus próprios desejos impuros. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma. E não têm o Espírito. É interessante que Enoque profetizou para uma geração, e nós vemos que dentro desse contexto é o que acontecia. É o que acontecia. As pessoas estão descontentes com a vida. Elas estão vivendo ao modo delas, mas estão se queixando, estão reclamando. Mas elas não creem. Ou dizem que creem. Não, eu creio. Mas não dão prova da fé. Mas aqui ele disse, os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo pregou nos últimos tempos, eles diziam: haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Esses são os que causam divisões entre vocês.
os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Isso mostra que muitas vezes essas pessoas, o que ele está dizendo, elas estão dentro da igreja. E apenas para causar divisão, transtorno, porque elas não fazem o que a palavra, o que o Espírito Santo está falando, mas o que elas querem, elas seguem os seus próprios desejos impuros. Elas nunca se esvaziaram, estão cheias de si mesmas. É o que elas pensam, o que elas acham, é opinião, é uma arrogância. São zombadores, a Bíblia diz. Mas na tradução Almeida, fala, são arrogantes. Esses são os que causam divisões. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm. Vocês precisam construir a vida, eu preciso construir minha vida na santíssima fé, edificar a minha vida na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Aleluia! Mantenham-se no amor de Deus, crendo em Deus e no amor de Deus, ouvindo a Deus, até que sejamos tirados daqui. Porque a qualquer momento nós seremos tirados. Agora, você tem andado por fé esperando o arrebatamento da igreja? Ou você diz que tem andado por fé, mas você não dá prova dessa fé? Consequentemente, você tem vivido como se Jesus não fosse voltar? Porque Ele vai voltar. Em 1 Pedro 3,20 diz, porque há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Enquanto a arca era construída, Deus estava esperando pacientemente. E a palavra Noé construindo a arca, com martelo na mão, e pregando, se arrependam, e Deus aguardando. Enquanto isso, a palavra estava sendo pregada por Noé, que construía a arca e pregava. Nela apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. Aqui nos dá esperança, porque você pode dizer assim, eu estou desanimado porque eu preguei, eu falei para tal pessoa e não virou nada. Você já parou para pensar, mais de 100 anos Noé pregando, e no final, ninguém foi salvo, a não ser ele e a família? Ninguém creu. Ninguém deu ouvidos. Eu estou pregando o Evangelho há muitos anos. Oficialmente no Ministério Mudança de Vida, 21 anos, mas antes, eu já estava contribuindo e falando. E eu fico vendo quantas pessoas que nunca mudaram, nunca deram ouvidos. A palavra é pregada, mas entra por um ouvido e sai pelo outro, não impacta, não muda. São pessoas cegas. Você vê o nível de cegueira, elas estão lá, inertes. Como estavam lá aquelas pessoas, vivendo a vida, como se nada fosse acontecer. E Noé anunciando, e a arca sendo construída. E ninguém deu ouvidos, ninguém mudou, ninguém creu. Permaneceram vivendo da mesma maneira que estavam. E não era falta de mensagem, não era falta deles verem a arca. Olha, eu estou construindo essa arca, porque o dilúvio vai acontecer ao fim dos tempos. Ah, seu louco, nem água que tem. Ah, você está velho, um gagá, já está envelhecendo, você está esclerosando. Bobagem, tudo isso é ridículo. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Eles foram salvos por meio da água. E da mesma forma,
O batismo, quando você crê, a Bíblia diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, condenado. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma consciência diante de Deus. O batismo não é para te dar um banho, lavar seu corpo, fazer isso, não. É algo feito pela fé. Quando eu mergulho e volto, eu creio que foi como Jesus que desceu às profundezas e voltou glorificado. Eu desço uma criatura e volto uma nova criatura. Eu estou assumindo um compromisso com Deus, eu estou fazendo uma aliança com Ele. O batismo é uma aliança de fé. Por meio não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus, e a Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes, e Ele nos deu poder para vencermos qualquer coisa nesse tempo, nessa geração. Deus deu poder a todos esses homens, eles viveram e creram e foram salvos, foram abençoados, e Noé. E agora nós estamos na graça, e nós temos o poder da graça, apesar da arca ser a prova, a grande prova da graça, da misericórdia de Deus para com a humanidade, porém a humanidade rejeitou. Como a humanidade rejeita hoje o sacrifício da cruz. Você prega sobre Jesus, mas eu não quero. Eu quero continuar vivendo como um animal irracional, dando tudo que a minha carne quer. 2 Pedro 2,5, ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Enoque andou com Deus, profetizou, pregou a palavra e foi tomado. Noé construiu a arca e pregou a justiça, e sua vida foi preservada. Em todo o tempo, todos tiveram oportunidade. Todos. Como do tempo que nós vivemos hoje. E alguém pode dizer, o mundo, o tempo todo, a gente ouve isso, eu mesma falo, do quanto o mundo está cada vez pior, e ele vai piorar. Mas enquanto o mundo piora, a igreja tem que brilhar mais. Nós vivemos num país onde a maioria é cristã, entre evangélicos e católicos. E como pode estar uma baderna como está? Onde estão os cristãos, se é o país onde tem o maior número de cristãos no mundo, entre evangélicos e católicos? Onde estão esses cristãos? Cadê os cristãos? Que não estão impactando, que não estão fazendo nada. Mas muitas vezes brigando entre si, e alguns ainda, ao invés de estarem pregando a palavra, envolvidos com coisas sérias, manifestando a fé, estão envolvidos com coisas irrelevantes, supérfluas, estúpidas. Estão com o olhar no lugar errado, totalmente errado. Quando eu creio em Jesus, eu creio, eu ando por fé, e vivo em conformidade com a palavra, não há condenação para a minha vida. Mas quando eu vivo como Caim, eu digo que creio, Deus fala comigo, mas eu ignoro a Deus, como Balaão, como Corá, eu não vou a lugar nenhum.
Se eu ignoro a palavra que eu estou recebendo, Enoque está pregando, depois Noé está pregando, todos pregaram. Todos pregaram. Abel ofereceu o sacrifício de sangue, porque sem sangue não há remissão de pecados. Eu estou debaixo do sangue de Jesus. A palavra está sendo pregada. E o que é que eu estou deixando entrar na minha vida? O quê? Como eu estou vivendo? Eu ouço a palavra aqui, mas quando eu saio por aquela porta, eu sigo o meu caminho, como se nada tivesse acontecido, sem nenhum compromisso. Cadê o meu compromisso com a fé? Esses homens tiveram compromisso com a fé. Eles viveram comprometidos com Deus. Em épocas que ninguém queria, eles quiseram. Em Mateus 24, 36 diz: quanto ao dia, a hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai, como foi nos dias de Noé. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. O dilúvio aconteceu no momento em que estava todo mundo vivendo a vida como se nada fosse acontecer. Todo mundo bebendo, comendo, casando. Quer dizer, eu só estou pensando nisso. O que eu vou fazer? O que eu vou comer? Com quem eu vou casar? Aí você vai falar assim: mas bicho, eu não tenho que pensar na minha formatura e na minha família. Não é nada disso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que essas pessoas estavam totalmente distraídas. A palavra estava pregando e nada estava entrando. Elas foram pegas de surpresa. Por quê? Porque elas não estavam esperando. Agora, eu estou esperando e eu quero crer que você também está. Então, quando uma pessoa está esperando por algo, ela está preparada. Você está esperando para alguém vir te buscar, você está preparado? Você está esperando uma encomenda chegar, você fica atento. Ou você está esperando por algo. Quando você espera por algo, você se prepara para aquilo. Agora, a palavra estava sendo pregada, Noé estava pregando a justiça, era o pregador da justiça. Mas ninguém estava dando atenção. Estavam vivendo a vida como se aquilo fosse uma loucura, uma bobagem, uma estupidez, uma coisa de gente demente. De gente, ele não merece crédito. Mas a palavra foi pregada.
a Bíblia deixa claro que eles não pereceram inocentes. Eles foram alertados, eles tiveram oportunidade, a arca foi construída e muitas pessoas poderiam ter entrado. Jesus foi à cruz, o seu sangue foi derramado, tudo foi consumado, não há juízo para aqueles que estão em Cristo. Se a pessoa estiver crendo em Cristo, eu creio e ando pela fé, eu vivo pela fé. E se eu estiver vivendo a minha vida pela fé, como Abel viveu, como Enoque viveu, como Noé viveu, eu vou ter um encontro com Cristo, eu vou ter um encontro com Deus. Agora, eu estou ouvindo a palavra, como eu estou vivendo a minha vida? A minha vida, o meu olhar está em Jesus? Está na cruz? Onde está o meu olhar? Quais as escolhas que eu tenho feito? Pela fé, à luz da palavra? Com o meu comportamento? Ou eu estou ouvindo a palavra e tenho vivido como um cego? Como uma pessoa que não tem ouvido nada? A palavra é pregada, mas é como se nada tivesse acontecendo, nada está mudando na minha vida. Porque eu não dou atenção, eu não levo a sério, eu não creio realmente nisso. Alguns ainda dizem, eu não estou pronto para isso. É bom você estar. Porque o mundo antigo não foi poupado. E esse também não será. Tudo que você tem que fazer é crer em Jesus, siga a cruz. E você não vai se perder. Nós lemos agora. O batismo não é para a limpeza do corpo, mas para a mudança da sua consciência, do seu interior. Tem que haver uma mudança interna na vida de muita gente. Alguns ainda pensam da mesma maneira e se comportam da mesma maneira. Hábitos nocivos não foram quebrados. O estilo de vida não foi mudado. Eu posso dar a você 2 pontos importantes para você tomar a direção, que você não vai precisar de orientação de ninguém. Paulo disse, quer comamos ou bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Toda vez que você for fazer algo, faça essa pergunta para você. Isso glorifica a Deus? Isso aqui vai honrar a Deus? Isso glorifica a Deus? Se você tiver a resposta que sim, faça, mas se você tiver a resposta que não, não faça. Isso glorifica a Deus? Se Paulo disse que até para comer e beber devemos glorificar a Deus, muito mais em tantas outras áreas. Será que você glorifica a Deus na sua vizinhança? Você glorifica a Deus com a sua família? Você glorifica a Deus no seu casamento? Você glorifica a Deus nas suas escolhas? Você glorifica a Deus no seu comportamento diário? A forma, o seu estilo de vida glorifica a Deus? As escolhas que você faz glorificam a Deus? Mas o diabo está nos excessos. Onde o diabo está? Nos excessos. Não tem problema nenhum você ter uma vida muito abençoada e você ir além e conquistar e etc, etc. Mas cuidado com os excessos. Cuidado com os desequilíbrios. Cuidado com os excessos. Deus não está nos excessos. Eu sempre digo, ore a Deus pedindo sabedoria, discernimento e visão. Onde não há visão, o povo perece. Peço o favor de Deus. Eu sempre digo, lembre-se, você precisa ser uma pessoa
continuista, consistente e estável. E quando nós pegamos isso e juntamos, quer dizer uma coisa: disciplinada. Está dentro de disciplina e integridade. Você glorifica a Deus quando você age de forma disciplinada e íntegra. Deus disse para Abraão: seja íntegro. Deus disse que Noé era o único justo e íntegro. Integridade é quando você realmente crê no que está escrito e você age como está escrito. Você se lembra que intenções e motivações do coração pesam para Deus. Você pode estar fazendo uma coisa certa, mas com a motivação errada. Você talvez mantém hábitos nocivos que já te prejudicaram lá atrás e você ainda não os quebrou. Eles precisam ser quebrados e estabelecidos. Você precisa estabelecer novos hábitos corretos, que vão ser bons para a sua vida. Quando você não come, é um desequilíbrio. Quando você come demais, é desequilíbrio. Quando você não dorme, é desequilíbrio. Quando você dorme demais, você sabe que é comprovado que se você dorme mais de 8 horas, você fica mais cansado, com dor de cabeça, com mal-estar, porque dormir demais não faz bem, faz mal. Não estou falando algo que eu não conheça. Isso é comprovado. Então, você vê que Deus fez tudo certo para não ter desequilíbrio. Nas finanças, eu já disse que nós precisamos seguir uma linha, um princípio muito sábio. Você primeiro tem que lembrar que não é quanto você ganha, mas quanto você gasta. É que determina tudo nas suas finanças. E nós precisamos entender que temos que doar um pouco, ou seja, tem que ser dizimista, ofertante, tenho que gastar um pouco, tenho meus compromissos dentro daquilo que é o que é para mim naquele momento, e eu guardo um pouco. Alguém vai dizer assim: eu não tenho como guardar. Acontece que assim, você nunca vai ter você nunca vai viver a vida que você poderia viver se você não começar a colocar em prática. A gente tem que começar de algum lugar. Comece do lugar em que você está. Algumas pessoas não entendem o que Deus tem com elas. Por que algumas estão endividadas? Porque elas tentam se preencher gastando e não em Jesus. Ou elas querem acompanhar a vida de alguém e aquilo não é, pode até ser que um dia vai ser para elas, mas ainda não é. E eu tenho que saber qual é o meu momento. O meu momento é esse. E eu preciso saber o que Deus tem comigo. E muitas vezes tem coisas que Deus nem vai ter comigo, não é para mim aquilo. Então não adianta eu ficar olhando para aquilo, porque aquilo não é o que Deus tem comigo, não é o que Ele tem para mim. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus não tem comigo aquilo. Por que eu vou andar atrás daquilo? Mas é ouvindo a Deus, é andando pela fé, para eu não viver uma vida bagunçada como muitos crentes estão vivendo. Uma vida bagunçada familiar, uma vida bagunçada financeira, uma vida bagunçada na saúde, porque a vida é indisciplinada, uma indisciplina na saúde, que também é espiritual, porque quando você é indisciplinado é espiritual, porque a palavra de Deus fala da disciplina. O diabo age por meio da indisciplina. O diabo age por meio de hábitos nocivos, o diabo age por meio de sentimentos, emoções e pensamentos errados. O diabo age. Então, por trás, ali está o diabo.
Você nunca vai ter uma família equilibrada se você não olhar para Cristo. Você vai ser uma pessoa amargurada e sempre, talvez, querendo o que você não tem, ou cobrando das pessoas algo que é você que deve fazer. Tem gente que vive insatisfeito. É uma arrogância. Ele nunca está feliz com o que ele tem, com a vida que ele tem. E o que a Bíblia diz? Para nós nos contentarmos com aquilo que temos. Não é para você ser passivo, um acomodado. Mas, ei, você precisa ter valores altos. E buscar preencher a sua alma, acima de tudo, em Cristo Jesus. Porque você não vai se preencher em outro lugar. Nada pode suprir o coração de uma pessoa. Só Cristo. Então, assim, se eu não olhar para a cruz, para Jesus Cristo, a família não vai ser equilibrada, o casamento não vai ser. Se eu não olhar para Cristo, para a cruz, eu não vou ter uma vida financeira equilibrada. Se eu não olhar para Cristo, para a cruz, eu não vou ter uma vida arrumada, disciplinada, como deve ser. Então, tudo que eu preciso, o meu foco é Cristo, o meu foco é a cruz. Porque se eu viver numa família amargurada, cheia de sentimentos, guardando isso, cobrando de um, cobrando do outro, a minha vida vai ser bagunçada, vai ser um inferno na minha casa. Se eu tiro o olhar de tudo isso e olho para Cristo, a minha vida muda. Tira o olhar do seu cônjuge e coloca em Cristo. Tira o olhar do seu filho e coloca em Cristo. Tira o olhar da vida das pessoas e coloca em Cristo. Tira o olhar de você e coloque em Cristo. Para de olhar para você. O mundo diz, olha para fora. A Bíblia diz, olha para Cristo. O mundo diz, olha para dentro. A Bíblia diz, olha para Cristo. Tem um monte de crente infeliz. Porque olha para fora e olha para dentro. Olha para fora e olha para dentro. Enquanto você ficar olhando para a direita, para a esquerda, para trás, enquanto você ficar olhando para você, para dentro de você, e conjecturando, e questionando, e gemendo, e alimentando sentimentos, a sua vida vai ser miserável, infeliz, frustrada. Quando você para de olhar para os lados, para trás, e olha para Cristo. Quando você para de olhar para você, para dentro de você e olha para Cristo. Quando você para de olhar para as pessoas e olha para Cristo. Quando você para de olhar para o que você não tem ou para o que você tem e olha para Cristo, a sua vida muda o rumo. Muda completamente. Você pode mudar radicalmente a sua vida tirando o olhar de tudo isso e olhando para Cristo. Você quer uma vida perfeita? É no céu e aqui você terá uma vida muito abençoada olhando para Cristo. Agora, aprenda a entender que há batalhas, que há situações e nós teremos desafios. Tira o olhar dos desafios, tira o olhar das batalhas, tira o olhar das dificuldades e olha para Cristo. É assim que você vai vencer tudo na sua vida. Tudo. Como é que Noé conseguiu superar o único salvo no mundo antigo? Foi o único que entrou na arca. Porque ele não tirou os olhos da arca. Ele pregava a palavra, mas o olhar dele estava em Deus na arca. Enoque olhou para Deus e andou com Deus. Esse andar significa que ele estava em conformidade com Deus. Porque andarão dois juntos se não estiverem de acordo. E isso é muito importante. Sabe, nós temos que parar com essa forma miserável de viver, olhando para fora. Às vezes a pessoa está na igreja, ele está olhando para a vida do outro.
Ah, é por isso que eu não quero ser obreiro. Porque aquele obreiro, eu não sei o defeito do obreiro, mas quer saber, ele pelo menos está fazendo alguma coisa, e você que só está usando a língua. Alguns só usam a língua para apontar, o outro tem defeito, mas está fazendo algo, e aquele que só usa a língua, ele não é capaz de parar e dizer, eu preciso olhar para Cristo, e viver em conformidade com o Senhor. Esses homens andaram pela fé. Você precisa entender que o único caminho é andar pela fé. É pela fé, é pela fé, é pela fé que Abel venceu, porque ele fez o que era certo diante de Deus pela fé. Enoque andou pela fé com Deus, e Noé construiu a arca pela fé, e é pela fé que nós seremos salvos, porque cremos em Jesus. É pela fé que nós vamos caminhar e resistir firme no Senhor. É pela fé. Eu leio o que está escrito, o mundo vai dizer outras coisas, mas a Bíblia está dizendo algo, então eu creio no que diz a Bíblia. Eu creio no que está dizendo. Não sei quem falou tal coisa, eu creio no que diz a Bíblia. O doutor fulano de tal disse algo, mas eu creio no que diz a Bíblia. Tal pessoa disse tal coisa, mas eu creio no que Deus me falou. Eu tenho que andar pela fé, e a palavra de Deus precisa ser lei na minha vida. Eu preciso crer no que Deus falou, no que Deus já provou. Eu preciso crer naquilo que eu estou aprendendo continuamente. É isso que precisa acontecer na vida de muitos cristãos, é crer no que estão ouvindo. Crer. Porque a nossa vida é resultado das nossas crenças. Você nunca vai além ou vai viver a glória de Deus se você não crer no que está escrito. Por que alguns não mudaram o temperamento até hoje? Porque não creem que olhando para Jesus e se envolvendo com Ele, eles vão ser libertos. Porque a palavra entra por aqui e sai por aqui. Eu preciso crer. Eu preciso crer. É pela fé. Pela fé. Que tudo que foi criado, parece que a ciência vai me dar uma explicação, mas a Bíblia me dá uma. Eu fico com a fé, fico com a palavra. A arca é Jesus. Noé conduziu o grande barco no mundo inundado. Você pode conduzir muito bem a sua vida com Jesus nesse mundo inundado pelo pecado. Noé venceu num tempo de corrupção absoluta. Nós podemos vencer se nós crermos como Noé creu. Ele creu. E nós estamos na graça. Jesus já veio, já venceu o diabo. Nós já ouvimos, está escrito e cremos nisso. Já foi tudo consumado. Então eu só crer. Eu preciso crer. Se nos dias de Noé ele foi capaz de crer, eu sou capaz de crer. Se ele foi salvo na geração em que ele estava, no tempo em que ele estava, eu também posso vencer absolutamente tudo no tempo em que eu estou. Se Deus quis que eu nascesse nesse tempo, nessa geração, fizesse parte dessa geração, eu posso sobreviver a ela, eu posso vencer. É pela fé. Coloquem-se de pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração por um momento e fale com o Espírito Santo. É pela fé. É pela fé. Você recebeu algo do Senhor. E acredito que você entendeu perfeitamente. Agora nós precisamos dar crédito ao que nós temos ouvido e nos posicionarmos. Senhor, vai passando o teu sangue sobre a igreja,
vai queimando cada um do alto da cabeça à planta dos pés. E eu oro nesse momento para que a palavra tenha entrado e transformado radicalmente a visão, a mentalidade de cada um. Porque às vezes, Senhor, a pessoa fica e ainda dando voltas ao redor da mesma montanha, dizendo: eu não consigo, eu não dou conta, eu penso assim, eu acho que eu nasci assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, esse é o pensamento do mundo. Nós podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Nós somos mais que vencedores em todas as coisas por aquele que nos amou primeiro, o Senhor. Se nós tirarmos o olhar de nós e colocarmos o Senhor, nós podemos ter uma vida organizada, uma vida abençoada, não uma vida bagunçada. Mas isso só é possível pela fé. Só é possível a mudança da mente se eu crer nisso, a mudança do meu espírito, se eu crer, a mudança da minha vida, se eu crer no Senhor e olhar para o Senhor. É pela fé. Nós só podemos vencer através do sacrifício da cruz. E o Senhor está de braços abertos para nos acolher quando cremos no Senhor. Nós podemos vencer tudo. Eu não sei o que essa pessoa está vivendo, mas é pela fé. É pela fé que ela vence o problema familiar, é pela fé que ela vence um vício, é pela fé que ela vence um sexo pervertido, é pela fé que ela vence o problema financeiro, é pela fé que ela vence um problema familiar, é pela fé que ela vence um temperamento difícil, é pela fé que ela vence, Senhor, um interior que precisa ser limpo, é pela fé que ela vence toda incredulidade, negativismo, é pela fé que ela não cede para sentimentos e pensamentos e emoções, é pela fé que ela não dá mais o que a carne pede, é pela fé, é crendo. Foi pela fé que esses homens venceram. Os homens antediluvianos, homens que viveram antes do dilúvio, homens que viveram muito antes, lá no mundo antigo. Eles foram capazes de vencer e passar por tudo, porque eles creram. O segredo é crer. Nós podemos vencer tudo pela fé. É pela fé, é pela fé, é pela fé. É crer. E quando uma pessoa diz: eu não tenho fé, a todos foi dada uma medida de fé. O que nós precisamos é usá-la, exercitá-la, Senhor. Que isso entre na vida dessa pessoa, ao invés dela dar lugar à incredulidade, aos pensamentos negativos, que ela dê lugar à fé, à certeza, que ela confie na palavra. Ao invés dela olhar para lá e para cá, que ela olhe para o Senhor, que ela olhe para a cruz. Que ela olhe para a cruz, 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 que ela olhe para a cruz. Nós vemos dentro do judaísmo até hoje, o calendário deles é diferente, porque eles seguem um calendário espiritual. É diferente do nosso. E tudo porque eles creem naquilo que foi dado lá atrás. Mas eles caem no erro porque não creem no Senhor. Todavia tem um monte de pessoas fazendo um monte de coisas, porque creem nas regras da religião, porque creem na religião que não que não tem o poder de levá-las a lugar nenhum. Mas o que nós estamos aprendendo, olhar para a cruz, olhar para o Senhor, crer no Senhor, isso sim muda a vida da gente. Muitos continuam só participando de rituais e praticando uma religião, mas o Senhor não é religião, e nós temos sido levados a crer no Senhor. E o que crê no Senhor é salvo, é liberto, é transformado, tem a vida completamente, radicalmente mudada. E eu oro para que todos saiam daqui
decididos a viver pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Que caminhem pela fé. Que a palavra tenha entrado e mudado radicalmente a mentalidade, a visão de cada um. E que nenhum consiga viver da mesma forma. Mas que de agora em diante, todos caminhem pela fé. É pela fé. Crendo no Senhor sem duvidar. Olhando para a cruz, olhando para o Senhor. É que somos salvos e abençoados. É que vencemos o pecado e o mundo. É que mantemos o diabo debaixo dos nossos pés. Não tem outra maneira. Obrigada pela reunião, obrigada por esta manhã. Obrigada, meu Deus, por tudo. Muito obrigada. Eu peço que você não abra os olhos agora, mas se há alguém aqui que ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, eu não vou te chamar à frente. Eu quero que você simplesmente levante a sua mão no seu lugar e faça essa oração comigo. Você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, mas você quer receber hoje. Então é só você levantar a sua mão no seu lugar e fazer essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te recebo neste momento como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados. Lava as minhas vestes no teu sangue. Me purifica agora. Me recebe em seus braços. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu te recebo como meu Salvador. Eu creio que o Senhor é Deus. E a partir de hoje, eu vou viver para o Senhor. Eu vou viver pela fé. Eu te recebo como meu Salvador. Obrigada, Senhor. Eu abençoo cada uma dessas pessoas. Eu as entrego nas suas mãos. Para que elas vivam de forma, meu Deus, santa e irrepreensível. Que elas andem no seu temor. Que elas olhem somente para a cruz. Que elas não se desviem da verdade. Que elas não se distraiam do Senhor. Que elas olhem para o Senhor todos os dias da vida. E permaneçam focadas na cruz. Que elas andem pela fé. Que toda a igreja seja fortalecida e abençoada. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém.